gente vai entrar um pouquinho, né, agora que a gente viu um pouquinho da equipe, dos equipamentos, agora na composição e enquadramento mesmo das fotos, né, como das fotos. Aqui, gente, vamos entender, toda vez que eu falar foto, vamos entender como quadro, né, que lembra? Quadro é tudo aquilo que aparece na imagem. Então, né, o quadro é aquilo que a câmera está pegando. A composição e o enquadramento são conceitos que a gente tem que entender um pouquinho dos princípios para conseguir criar cenas e histórias mais harmoniosas, né? A gente vai usar a composição e enquadramento de forma que a gente conte melhor as nossas histórias. Ó, aqui está bem teórico, eu vou ler, daí depois eu traduzo, tá? Há diferenças entre a maneira como o olho humano e a câmera veem. Temos dois olhos, o que resulta em nossa visão tridimensional. A gente consegue, pelo fato de a gente ter dois, né, focos, a gente consegue ver mais de uma dimensão dos objetos. Tipo, eu olho essa câmera, eu consigo ver a parte plana dela, mas eu vejo aqui atrás, eu vejo que ela tem com profundidade, ela tem volume, né? Isso é uma visão tridimensional. Quando eu consigo ver mais de dois lados dos objetos, eu tô vendo tridimensional. Para criar uma ilusão de profundidade, usa-se a luz. Portanto, embora a tela seja plana e a imagem do filme seja uma representação bidimensional de um mundo tridimensional, a ilusão de profundidade é criada por meio da iluminação, do foco e do tom. Então, quando a gente, no nosso curta, apesar, né, das nossas limitações técnicas, lembra que eu fiquei pontuando assim, vamos criar primeiro plano e um segundo plano, né? Então, embora vocês estivessem falando para a câmera do computador ou do celular, houve sempre uma preocupação nossa em ter coisas no fundo, né? Então, nas cenas da Cauane, a gente colocou a porta lá no fundo, né? Vamos pegar a porta, porque daí já mostra que tipo, não tá chapado, né? Tem um negócio lá no fundo que está demonstrando profundidade. Você cria um espaço entre o sujeito, né, que está sendo gravado, e o ambiente. Você pode fazer isso com luz também. No caso, a gente, né, não teve como. Porque às vezes você está num quarto e, assim, entre você e a parede tem pouco espaço. Mas dependendo da luz que você coloca, como você coloca essa luz, você consegue criar uma ilusão de que o quarto é maior do que ele realmente é. Então, a iluminação, ela também cria essa ideia de profundidade. Então, quando a gente for fazer foto, quando a gente for fazer filme, principalmente, né, quando for foto, pensando em filme, sempre pensar nisso da profundidade, sabe? Nunca colocar coisa chata, plana, né? Você vai gravar um vídeo, nunca grava você e a parede atrás de você, parede branca. Sabe? Coloca objetos. No caso da Emily, era a parede, mas a gente colocou os planetas, né? A gente teve a preocupação de, no enquadramento, pegar um pouco da TV que estava no fundo. Então, criar camadas na imagem, né? Isso você faz com luz e foco e tom, mas também, no nosso caso, que a gente não tinha isso, a gente criou camadas, assim, através de objetos, né? Aí uma regrinha, aí Gabi, essa regra aqui não é só para cinema, é para fotografia. É um jeito de você criar quadros harmônicos, né? Porque aí você tem um monte de coisa para fotografar, que enquadramento que eu escolho, né? Que posição que eu uso, como que eu escolho, né? Como que eu escolho posicionar a câmera? Aí tem essa regrinha, que é uma regrinha de ouro, que é uma regrinha básica, que é aquilo, aprende a usar ela e depois você quebra a regra. Mas aprende essa regra primeiro, que suas fotos vão dar tipo um up, assim, ó.
Aqui, peraí, que eu vou ter... Aqui não tem como, eu tenho que dar um atualizar, porque vocês precisam ver. Pronto. Ó, a regra dos terços, ela se baseia em 2 princípios, assim. Na verdade, é um princípio, é meio doido, assim, e eu também eu não sou matemática, gente, então não vou saber explicar matematicamente isso para vocês. Mas, ó, acompanhe aqui a bolinha verde. Aqui a gente tem uma proporção que é chamada de proporção áurea, que é a proporção de ouro, que é uma relação matemática das formas que tem, ó, tipo, A mais B dividido por A é igual a dividido por B, que é igual a 1,6. Isso daqui tá parecendo o cálculo da Cauane descobrindo que os ETs são intolerantes a glúten. Então, matematicamente, a gente não vai entrar nisso. Mas o que esse desenho aqui, o que essa relação significa? Os antigos, lá na antiguidade ainda, Pitágoras foi um dos primeiros a chegar nessa proporção, nessa fórmula matemática. Quando você pega o crescimento das plantas, se você pegar a forma como a flor vai crescendo, se você pegar, tipo, as linhas da sua digital, assim, várias coisas, a espiral de alguns planetas, pegar uma concha, vários elementos naturais, eles vão crescendo, a natureza cresce seguindo essa proporção matemática. Então, por isso que é proporção áurea, assim, é uma proporção meio divina, né? Ela é muito usada na arte, na arquitetura, e a gente também usa ela na fotografia. Então, é uma proporção que garante equilíbrio, né? Porque como ela é divina, né? Como ela se chegou nesse cálculo, observando a natureza, observando as plantas, observando a geometria sagrada, né? Que eles falam, a geometria da natureza, se chegou a essa proporção. Então, quando você cria imagens com base na proporção áurea, você atinge equilíbrio. Né? Na verdade, essa proporção aqui você pode girar ela de diversas formas, você vai ter. Você não precisa criar as imagens sempre nesse formato. Se você deixar ela na vertical, esse formato vem aqui para cima. Que na verdade aqui, onde eu estou passando a bolinha agora, é o ponto de maior atenção, né? Da onde parte o crescimento. Mas isso daqui é muito mais complexo. O importante é a gente saber que disso, a gente variou para isso daqui, para a regra dos terços. Então, essa regra dos terços, matematicamente, eu não vou saber explicar para vocês como isso passa para isso. Mas existe esse movimento. Com base na proporção áurea, a gente consegue definir a regra dos terços aqui. Se vocês separarem, tem a opção no celular de vocês, na câmera, de você colocar, quando você está tirando a foto, colocar essas linhas na câmera. Aí você tira a foto no celular vendo essas linhas. O que é a proporção dos 3/3? E aqui também diz assim, ela vai de acordo com o olho. Essa proporção áurea aqui também, gente, ela indica meio que o movimento que seu olho faz, para onde ele vai olhar a imagem e para onde ele vai. Tipo, ele começa aqui e faz isso, né? Então, com base nessa estrutura do olhar, nessa dinâmica do olhar, a regra dos terços, ela diz que você cruzando, né? Você pega a imagem, né? Imagem quadrada. Você cria essas duas linhas verticais e as duas linhas horizontais. Fez esse quadriculado aqui. Esses pontos aqui que estão em verde, que eu estou passando o cursor agora que está a bolinha azul,
esses 4 pontos são os pontos mais importantes da imagem, tá? Quando você olha uma foto, o seu olhar, a sua atenção vai diretamente para esses pontos. E o que isso quer dizer? Quando eu for fazer uma foto, eu tenho que colocar, assim, eu posso, né, se eu quiser equilíbrio, né, quiser criar uma proporção mais harmônica, eu tenho que colocar o ponto de interesse da minha foto nesses pontos. Tá? Então, ao invés de eu pegar e centralizar a pessoa, vamos supor, eu vou tirar uma foto minha. Não, foto minha não, foto de alguém. Eu não vou colocar a pessoa no centro da imagem, eu não vou centralizar, ó, não vou colocar ela aqui, vamos supor, onde está o cursor azul. Eu vou posicionar ela um pouquinho para o lado, para que ela ocupe esses pontos. Né? Se eu vou tirar uma foto, se eu quero pegar o olhar da pessoa, eu vou me preocupar de um jeito que o olhar dela passe por essas linhas. Tá? Então, essa é uma regrinha muito simples, muito básica. Acho que a primeira regra de fotografia, de composição, é essa: colocar o objeto de interesse nesses quadrantes, nesses quadradinhos. Tá? Você pode até deixar isso salvo na configuração do seu celular. Aí, sempre que você for pensar no enquadramento, você pensa nessa posição, tá? Em ocupar alguma desses encontros, né? Ó, vou dar um exemplo. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho... Vamos começar com o farol. É uma imagem de um farol. Ele no centro, ele geraria um sentimento, né? Um tipo de foto. Agora, se eu coloco ele de forma equilibrada, eu crio uma narrativa que é mais agradável para o meu olho. Então, a foto, ela ganha em harmonia, em beleza. Tá vendo? Ó, que aqui o fotógrafo escolheu posicionar o farol bem no eixo, ó, em uma das linhas. Na verdade, você pode escolher qualquer linha dessas, mas o objeto principal tem que estar no encontro entre elas. Né? Ó, tá vendo? Ó, ele colocou aqui o farol, você tem a luz que está saindo dele, acompanhando essa segunda linha. Então, tudo nessa foto, tudo que é importante nessa foto, que traz informação nessa foto, está ocupando essas linhas. A mesma coisa aqui, ó, na praia, né? Eu tenho a estrela. Para eu conseguir equilíbrio entre a estrela e o restante da praia, ocupando um desses quadrantes, eu consigo esse equilíbrio. Tá vendo? Se eu colocasse ela aqui no meio, ia ficar legal, poderia, mas assim, aqui eu crio distância, tá vendo? Aqui, ó, eu consigo criar um primeiro plano e um plano lá no fundo. Eu crio um equilíbrio entre o que está na frente e o que está no fundo. Eu crio profundidade, né? Usar essa proporção, usar essas quatro linhas, ajuda também no criar profundidade nas figuras. Ó, vou dar mais exemplo. Eu não sei de que filme é esse, gente, mas eu achei no Google e achei muito bom para a gente entender isso do primeiro e do segundo plano. Né? Você tá vendo? Ó, o rosto dela, o olhar, tá bem no quadrante. Lembra? Ó, os quadrantes, o ponto de encontro entre as linhas, aqui, aqui, aqui e aqui, são as partes mais importantes da imagem. Então, aqui o diretor escolheu colocar qual que é a ação, o que devia estar escrito no roteiro. Fulana lê livro sozinha na sala. Enfim, eu tenho a ação dela acontecendo nesse lado esquerdo, né, meu lado esquerdo do quadrante, e aqui no outro eu tenho o segundo, aqui é o plano médio e aqui é o segundo plano,
né? Tá vendo? Eu consigo criar profundidade, apesar de ser uma foto que é bidimensional, né? Ela é plana. Eu consigo criar a sensação de profundidade. Eu vejo, tipo, ela não tá chapada, sabe? Parece que eu consigo andar aqui, ó. Eu saio daqui dela e vou pro final da imagem. Eu crio o eixo Z, né? Então, um jeito de criar esse eixo é respeitar os quadrantes, tá? Peraí, deixa eu... Peraí, deixa eu só... Aí aqui é a mesma coisa, ó. Tá vendo? O olhar, você escolhe usar o ponto de encontro, é o ponto mais importante da imagem. É onde, tipo, o olhar vai de primeira. Entenderam? Aí, beleza. Agora, gente, peraí. Deixa eu só... Eu queria limpar aqui esse risco. Agora foi. Então, a gente falou um pouquinho sobre composição. Então, o mais importante é a gente entender a regra dos terços. Vocês entenderam? Mais ou menos. O que você ficou em dúvida? Como que a gente sabe como que você vai enquadrar, entendeu? Não é enquadrar, você falou uma palavra que agora eu não lembro. Você falou, a gente tem... Não é enquadrar. Você falou uma palavra difícil que agora eu não lembro. Ó, Que era enquadrar a imagem. Mas eu queria saber como que você vai enquadrar essa imagem. Como você sabe como enquadrar? ó, você tem que colocar lá na configuração da sua câmera, tem uma opção. Tá vendo? Ó, aqui é a câmera do meu celular. Tá vendo que as linhas estão aparecendo? Sim. Então, você vai enquadrar, Gabi, você tem que pensar no objeto, ó, e as linhas aparecem tanto quando eu deixo na horizontal quanto na vertical. Assim, é bom no começo vocês colocarem no celular e depois de muito praticar, essas linhas vão ser intuitivas, assim, vocês não vão precisar estar vendo para saber que elas estão ali. Então, você vai enquadrar, você vai procurar enquadrar a foto onde as linhas se encontram, tipo aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo. Vocês estão vendo a imagem do... Deixa eu sair do Stop Share, vai ficar mais fácil. Ó. Tá dando para ver as linhas? Agora deu melhor, né? Vamos Dá pra supor, ver. ó, eu vou tirar a foto de mim aqui. Deixa eu tirar uma foto aqui para vocês. Não, gente. Pareceu um dedo. Apareceu meu dedo, foi a segunda. Aqui não tá dando para ver. Ó, o importante o que é mais importante na foto? Se eu estou fazendo uma foto de uma pessoa, o olhar é o ponto normalmente mais importante. Se eu quiser chamar atenção para a boca, ou se eu quiser chamar atenção para o cabelo, enfim, o que eu quiser chamar atenção, o que for importante da imagem, eu vou posicionar ela de forma que isso que eu quero chamar atenção ocupe um desses quadrantes. Tá. Por exemplo, se for o olho que você quer enquadrar, você vai pôr o olho no meio, então. Um olho de um lado e um
do outro, mas no meio. Não no meio. Na verdade, o olho tem que ficar no encontro das linhas. A região, deixa eu voltar aqui, ó. Eu não tô entendendo. A região mais importante. Ó, tem um olho aqui, vamos no olho. Ó, tá vendo? É aqui, ó, são essas regiões. Aqui é uma região. Assim, gente, não é matemático, não vai ficar exatamente em cima, mas é nessa área aqui da foto. Essas são essas 4 áreas. Vocês têm que entender que a foto tem 4 áreas que chamam a atenção. E ao contrário do que a gente pensa, não é o centro. Não é o meio da imagem que é o mais importante, porque o nosso olhar não vai direto no centro, o nosso olhar faz aquele movimento da proporção áurea, assim, ele não vai reto aqui, ele faz tipo isso, ó. Ou daqui para cá, né? Ele gira, assim, ele não é reto, ele não vai direto no centro. Você primeiro vai olhar para um ponto e depois para o outro, você faz um desenho com o seu olho. Tá? Então, quando for enquadrar, tem que priorizar, valorizar esses pontinhos aqui onde as linhas se encontram. Tá? Ó, você traçou uma linha aqui, traçou outra linha aqui, 2 linhas. Aí, terceira linha, quarta linha. Onde elas se encontram, ó, tá vendo? Tem a bolinha, é a área de interesse, é onde a imagem principal da foto, o objeto principal da foto tem que estar enquadrado. Você vai procurar. Isso é legal, porque daí quando você começa a tirar foto, vamos supor, eu quero tirar foto de 2 coisas importantes. Na mesma foto tem 2 objetos importantes. Então, você vai posicionar um objeto aqui e o outro aqui. Mas como é que eu faço? Tipo, aí você vai girando o celular, você não vai fazer, tipo, foto reto. Você não vai ficar assim, tirar foto com o celular assim, ó. Você vai tirar foto com o celular assim. Porque daí você vai conseguindo preencher essas linhas. Entendeu? Então, na hora de fazer foto, a gente nunca faz foto reta. A gente sempre, tipo, dá uma viradinha no celular. Repare, quando a gente foi gravar, eu sempre falava assim, vira um pouquinho o notebook. Fica um pouquinho mais de lado na cadeira. Né? O do Hugo, eu falei, estica a perna, Hugo. Porque quando, tipo, a gente conseguiu preencher, igual o Hugo, naquela foto que você tá no quadro, que você tá jogando videogame, você não tá no centro do quadro. Você tá ocupando aqui, ó, sua cabeça tá aqui, você tá jogando videogame aqui e seus pés estão aqui. Então, você tá ocupando 2 pontos de interesse da foto. Entendeu? E se forem pessoas? Você falou o quê? Se forem 2 pessoas, são 4 olhos, por exemplo. Então, mas aí você coloca uma aqui e uma aqui. Mas dá certo? Não, aqui não é uma pessoa. Sim. Se tivesse outra por pessoa. exemplo, tem mais uma, né? Poderia caber mais uma aqui. Aí, ou assim, a questão é, a pessoa tá aqui, onde você vai colocar a outra para eles ficarem equilibrados? Você vai colocar aqui, no meio, uma aqui? Não, você coloca ela mais para cá. Ou coloca as 2 juntas aqui, né? Uma do ladinho da outra. A questão assim, são só áreas de interesse que você tem que buscar preencher, assim, para não ficar só centralizando a imagem, né? Você usa a regra dos terços para criar equilíbrio e profundidade nas imagens, tá? Então experimenta fazer suas fotos, Gabi, coloca a configuração do celular para ter essas linhas e vai fazendo teste para você ver. As fotos ficam melhores. Tipo, você vai enquadrar uma árvore. Você não vai colocar a árvore no meio da foto.
Você vai colocar a árvore tipo, ocupando uma dessas linhas. Porque quando você tem, aí que a gente vai entrar agora falar das linhas e das formas, né? Isso são linhas imaginárias, né? Que vão estar lá na câmera, mas quando você tira a foto, essas linhas aqui não existem. Só que se você estiver tirando fotos, na verdade não existe assim, ó, mas olha nessa foto. Ó aqui a linha da parede, ó. Tá vendo? É uma linha reta que tá meio que paralela à proporção. A mesma coisa aqui, ó. Tem uma linha próxima. É que nunca vai ficar 100%, né, gente? Mas, ó, tem uma linha aqui, a linha da mesa, ó, faz uma linha próxima à linha da proporção. Então, quando você for procurar tirar fotos, se você consegue achar linhas na imagem que você está tirando foto, você também pode alinhar essas linhas da realidade com as linhas da fotografia. E você vai ter fotos mais impactantes, mais equilibradas, né? Porque é uma proporção matemática. Na verdade, isso é muito legal, porque como tipo, a matemática, como a beleza também é matemática, né? A harmonia, ela é matemática, tipo, Deus é matemática. Então, deu para entender melhor, Gabi? Ô, tá me ouvindo? Tô, agora eu tô. Antes eu não tava, achei que era você que tinha mandado mensagem. Não, eu tô. É que meu celular tá com probleminha. E às Tá. vezes eu falo com você e você não responde, então eu acho que você nem tá ouvindo. Eu perguntei os negócios antes, eu acho que você nem percebeu. O que Ou que você não você... percebeu, ou o meu celular tá com problema e você não viu. Sim, agora eu entendi sim. Tá, mas o que que você perguntou antes? Não, depois eu pergunto lá no WhatsApp. Pode ser pelo WhatsApp. Não, mas pergunta agora, porque daí as pessoas podem ter dúvida também. Não, professora, depois eu Ah, tá bom. Eu tinha perguntado. É que eu ia perguntar, porque eu. Deixa eu só. Ai, peraí. Só um minutinho, tá? Tá. Alguém mais tem dúvida? Ele falou assim. Ah, vai ter aquele negócio lá, aquele concurso, não sei. Eu tinha saído pra ir falar com a minha mãe. Eu não ouvi nada do que você falou. Eu só Ah, ouvi a tá, palavra. mas do concurso a gente fala depois, então. Tá, Ah, aí a gente beleza. fala, beleza. Mas aí de foto, assim, gente, com base nisso também, vocês podem aprofundar, né? Começa a dar uma pesquisada, regra dos terços, tá? E a gente vai trabalhar isso mais nas próximas aulas. Mas a ideia é essa. Usa essa ideia de quadrante, são 4 linhas que você passa pela imagem e você procura enquadrar os objetos importantes, os assuntos relevantes da fotografia, nesse ponto de encontro, que são os pontos de maior valor da fotografia, onde o olhar vai e é onde você consegue criar mais harmonia e equilíbrio, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho das linhas e formas, porque é isso, né? Igual aqui, ó, a gente tem a linha reta da parede, ó, a gente tem a linha reta da mesa, a gente tem uma linha aqui do martelo, aqui, ó, tem uma outra linha aqui no fundo da imagem, ó, acho que é um fogão, uma lareira, sei lá o que é isso. Ao mesmo tempo que tem uma mulher, né, que tá vendo, aqui a gente tem os círculos. Então, agora a gente vai ver um pouquinho dos significados das linhas e formas, né, que é outro elemento, são outros elementos que o diretor, né, que o cineasta, ele traz para o filme, vai estar lá presente, aparecendo na imagem. Você não vai dar nem bola, mas aquilo tá te passando informação. Então, é um jeito de você transmitir informação, transmitir significado para o público, sem precisar colocar na boca de ninguém, né? Você cria ambiente, você cria atmosfera a partir dessas formas, porque a nossa mente já está acostumada a interpretar as linhas e formas de uma determinada maneira. Então, naturalmente, quando a gente vê um quadrado, quando a gente vê um círculo, quando a gente vê uma linha, esses desenhos, essas formas, elas se comunicam com a gente, né? O nosso inconsciente
pega o significado. Então, dentro do filme, a gente pode passar a informação para o público usando isso. Então, aqui a gente vai ter um trabalho do diretor de fotografia e um trabalho da direção de arte, né? Que é a pessoa que vai fazer o cenário, vai fazer o figurino, vai fazer pensar nas cores do filme, né? Então, aqui linhas e formas estão presentes nisso. E o roteirista, um bom roteirista, um roteirista que entende 360 do cinema, ele também pode trazer isso para o roteiro, né? Porque é aquilo, se tudo tem que ter um porquê, né? Se a forma fílmica fala que todo elemento tem que ter uma função, então você pode, no roteiro, trazer os elementos que preencham, né, essa função que você precisa. Né? Então, aqui, assim, pensando desse jeito, você pode descrever melhor os cenários, melhor os objetos, né? Por que um personagem interage com um objeto e não com outro? Então, né? Porque, vamos supor, por que a personagem pega um espelho redondo e não um espelho quadrado? Né? Começar a trazer esses elementos também para o roteiro, apesar de ser um elemento da fotografia. Aí aqui, ó, as linhas da composição podem ser criadas por meio da natureza, né, como árvore, cachoeira, enfim, pedra, né, linhas assim que estão aí presentes na natureza, quanto por objetos construídos pelos homens, né, como a gente viu ali a porta, o martelo, a mesa. Né, as linhas podem se juntar para criar formas, como quadrados e círculos. Formas planas são bidimensionais. Uma forma espacial é tridimensional. O que isso quer dizer? De novo, quando é plano, pensa na foto. A foto é bidimensional, né? Ela não tem, você não enfia o dedo nela, tipo, ela é plana. Uma forma espacial é tridimensional. Tridimensional é quando você vê 3 lados de um objeto. Então, o cinema ele vai ficar mais rico, as imagens vão ficar mais bonitas se você trabalhar os objetos, os personagens, os cenários de forma tridimensional, né? Porque é o que separa o cinema da fotografia. E uma forma espacial é criada por meio da luz e sombra para dar a ilusão de profundidade. Aí isso também é aquilo lá que a gente falou de, tipo, vai tirar uma foto, você nunca tira, tipo, uma foto de frente. Ou você vira a câmera, ou você vira o objeto, né? De forma que você pegue sempre 3 faces do objeto. Aí, agora a gente vai falar um pouquinho dos significados das formas. Linha vertical. O que a gente pode pensar em linha vertical? Prédio, ali no caso, porta, poste, que mais? Enfim, pensem em coisas verticais. O vertical, ele indica formalidade, altura, restrição, orgulho, dignidade. Então, assim, quando você trabalha com esse sentido na imagem, quando você tem uma imagem que tem várias linhas verticais, você cria essa sensação. Né? Você pode trabalhar com esses significados, porque inconscientemente a mente humana entende a linha vertical com o signo de formalidade, de altura, de orgulho, de dignidade. Já a linha horizontal, quando você trabalha com linhas horizontais na sua foto ou no seu filme, você está trabalhando com significados da abertura, do sossego, da tranquilidade. Né? Diagonal é dinamismo e vitalidade. E curva, a gente está falando de beleza, de elegância, de suavidade. Então, aqui são elementos, assim, são signos, né? A gente está falando de um objeto, ou de algum objeto, digo assim, elemento, né? Porque, tipo, um prédio não é um objeto, né, gente? Mas um prédio, ele é um elemento vertical. Então, você está trabalhando com uma linha vertical. Você pode, no roteiro mesmo, trazer, pensar, né? Lembra que a gente falou assim, primeiro você sempre define o valor da cena,
né? O que essa cena representa? Qual que é o valor que eu estou trabalhando nela? Ah, tá, uma vez que o valor é tal, vamos supor, um valor sucesso. Ah, então eu vou fazer uma cena. Onde que vai ser essa cena? Ah, então essa cena pode ser numa cidade cheia de prédios, né? Por quê? Porque é vertical. Então, assim, você vai fazendo escolhas a partir de usando signos. É meio que uma via de mão dupla, né? Você usa o signo de acordo com o significado que você quer usar, mas aí dependendo você usa o signo para criar um significado. Então, é bom saber que gera esse significado na cabeça das pessoas. Para daí você trabalhar com isso da forma como você quiser, seja como diretor de fotografia, como diretor de arte, como roteirista ou como diretor. Tá? E além das linhas, a gente também tem as formas, que é o quadrado e o retângulo. Tá? O que significam? O que elas trazem de informação no filme? Estabilidade, mundo construído pelo homem, industrial, ordenado, artificial, adulto, rígido. Então, quando eu quero criar uma cena, vamos supor, uma cena de um homem que está obcecado pelo trabalho, um homem que está trabalhando demais, o conflito dele gira em torno do trabalho. Eu vou fazer uma cena onde ele esteja interagindo, ou imerso, ou conversando, ou, enfim, coexistindo com elementos retangulares e quadrados. Né? Eu não vou colocar ele, tipo, tomando banho numa cachoeira cheia de pedras. Né? Não faz sentido. O quadrado e o retângulo, ele dá essa ideia de mundo masculino, de adulto, rígido, né? Então, as formas podem te ajudar a construir a história também. Você não precisa falar, né? Se você colocar um personagem mudo, envolto em diversos objetos quadrados, isso já vai gerar já vai passar um significado, entendeu? Ninguém vai achar que ele tá relaxado, tá tranquilão. Não, entendeu? Porque o quadrado e o retângulo já traz essa informação. Aí a gente tem a pirâmide e o triângulo, que também são outras formas que a gente pode trabalhar. E daí, ó, equilíbrio, resistência, agressividade e dinamismo. Então, pirâmide e triângulo é outro, já traz outro significado. E o círculo, universalidade, cordialidade, integridade, centralidade, passivo, romântico, relativo à natureza, orgânico, infantil, seguro e flexível. O círculo, né, o redondo, ele é mais ligado ao feminino. Então, a gente tem a posição assim, quadrado masculino, redondo feminino. Então, são formas que trazem significados. E além, gente, de trabalhar com a forma em sentido assim, de serem objetos, né, de ser cenário, o enquadramento também pode refletir trazer essas fórmulas. Essas fórmulas não, essas formas. Né? Vamos supor, eu posso gravar por entre o buraco da fechadura, né? Tá lá redondinho e eu tô vendo a imagem. Ou tem uma cena de faroeste, que era muito comum se eles gravarem, tipo, o inimigo entre a perna do outro. Então, tipo, a perna de um dos adversários fazia um triângulo e você via por entre esse triângulo o adversário do outro lado. Pronto, já sabia que ia ter um duelo. Né? Então, as formas também podem ser usadas no enquadramento. Né? E no seu enquadramento, você pode buscar por formas e linhas de modo que essas formas e linhas tragam significado para sua narrativa, para sua história, né? Para sua imagem.